A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amados, peço aos irmãos que abram o santo livro na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, dando continuidade a essa série de sermões expositivos, a qual estamos a trabalhar aos dias do Senhor, nos dias do Senhor, aos domingos. Romanos, o capítulo 5, a começar do versículo... Vamos começar a partir do 15 para contextualizarmos, amém? Diz assim a palavra de Deus: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos dizem: curve suas cabeças nesse momento e oremos a Deus. Ó Pai das luzes, Deus de poder e de autoridade, único e verdadeiro Deus, estamos diante da Tua presença nesse momento, louvamos a Ti, adoramos, ó Deus excelso, na beleza de Tua santidade, porque só Tu és digno de louvor em toda a terra. A Tua igreja Te adorou, a Tua igreja Te louvou. Agora nesse momento, Senhor, me coloco diante do Teu povo para pregar a Tua palavra, proclamar, Senhor, a Tua vontade ao Teu povo. E pedimos nesse momento, ó Pai, que o Teu Espírito haja em nosso meio, que este não seja apenas uma reunião, um encontro de pessoas, uma mera formalidade religiosa, mas que haja vida fluindo, Senhor, do trono da graça aos corações, que haja transformação, vida, também sobre aqueles que estão, ó Pai, acompanhando pelas mídias sociais, pelo YouTube. Alcança também, Senhor, onde esse irmão está, onde essa família está reunida, ouvindo Tua palavra. Ó Deus, que possamos chegar aos Teus pés com temor e reverência. Reconheço, Senhor, as minhas limitações, a minha incapacidade, diante, Senhor, da tão grandiosa verdade e mistérios da Tua palavra, mas por meio do Teu Espírito, ó Senhor, abre a mente do Teu povo, repreende toda distração, toda dúvida, ó Senhor, não nos deixe caminhar no erro, mas mostra-nos o caminho da verdade pela Tua palavra. Estamos submissos à Tua palavra nessa noite, Senhor, e somente a ela nos asseguramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, o título dessa mensagem é Os Dois Homens e os Dois Destinos. Nós chegamos agora no final do capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E este capítulo 5, nós chegamos ao ápice do desenvolvimento da doutrina da justificação. O ápice.
E aqui o apóstolo Paulo, ele chega no ápice dessa doutrina, no ponto mais culminante, a qual ele já vem tratando sobre ela, desde lá do capítulo 3, capítulo 4, e aqui no capítulo 5, no final, exatamente nessa parte que nós estaremos expondo, ele chega no ápice da revelação, da exposição dessa doutrina, e ele prepara não somente os seus ouvintes a este conhecimento, a entender a doutrina da justificação, como também prepara eles para uma próxima doutrina, que nós veremos a partir do capítulo 6, que é a doutrina da santificação. Portanto, nós reconhecemos que este texto, assim como vários exegetas, expositores da palavra de Deus, concordam que é um dos textos mais difíceis de interpretar, dado a sua profundidade, a linguagem técnica que o apóstolo Paulo utiliza, quem sabe ao lado do capítulo 9 e o capítulo 11, que são os dois pináculos ali dessa carta, em termos de profundidade e da grandiosidade do mistério de Deus que nos é revelado na Escritura. Portanto, amados, nós estaremos separando esses versos extensos a qual lemos, do verso mais específico, do 16 até o 21, que estaremos expondo, em 3 partes. Então nós separaremos essa exposição em 3 pontos. O primeiro é o pecado e a morte, como 2 reis que reinaram e que reinam sobre a humanidade, e em contraponto com a justiça e a graça. O segundo ponto, do verso 18 ao verso 19, nós trabalharemos sobre a herança de Adão e a herança de Jesus Cristo. E o último ponto, finalizando o triunfo do reino da graça sobre o reino do pecado, do verso 20 até o verso 21. Então peço a sua atenção e que o irmão possa no momento estar intercedendo para que ao abrir da nossa boca o Senhor possa nos dar a palavra. Amados irmãos, a nível de introdução nós precisamos definir alguns conceitos que são importantes para o desenvolver do que aqui estaremos expondo. O primeiro é sobre a historicidade do Gênesis, porque o Gênesis é o fundamento, é o princípio de tudo. E, amados irmãos, a palavra de Deus tem sido tão atacada, e muito mais ainda, meus irmãos, a origem, o princípio de tudo, o Gênesis. Esses 2 personagens, Adão e Eva. Nós temos, por exemplo, na introdução ao Antigo Testamento de Roland Harrison, ele diz que escritores liberais e neo-ortodoxos colocaram Adão e a queda em um mundo supratemporal ou suprahistórico. O que isso quer dizer? Para eles, Adão e a queda não ocorreram no tempo e no espaço. Ou seja, Adão não é uma pessoa histórica, no sentido normal e tradicional do termo. A queda e a narrativa da criação, eles argumentam, são por natureza parabólicas ou espirituais. Por exemplo, Emily Brunner, ele utiliza o termo mito, enquanto Karl Barth, um teólogo reformado, idealizador da neo-ortodoxia, ele chamava como uma saga. Ele ficava ali mais, em um ponto mais equilibrado na análise dele. E, amados irmãos, tudo isso se deu com o evolucionismo e várias correntes filosóficas, a qual surgiram por meio da revolução industrial, a revolução do conhecimento, a qual, amados irmãos, nós temos, por exemplo, o naturalista britânico Charles Darwin, ali no século XIX, trazendo a teoria da evolução das espécies. Já antes, no século XVII, John Locke, também um filósofo, ele traz a teoria da tábula rasa, ou seja, o homem é uma folha em branco. O homem não é essencialmente mau, mas ele se desenvolve, ele é um resultado, um produto do meio. Então ele se desenvolve de acordo com as influências. Então o homem, de certo sentido, ele aprende o mal. Ele não é mau intrinsecamente ou naturalmente. E observe, amados, que a pior dessas coisas não são esses ataques que vêm de fora, como naturalismo, evolucionismo,
O evolucionismo teísta, que é uma tentativa de fundir a teoria da evolução com o teísmo, ou seja, um Deus criador que dá o start por meio do Big Bang em toda a criação. Então, como é que eles vão tentar fazer uma fusão da fé com a ciência, dizendo, olha, a evolução é verdadeira? E, por exemplo, essa é a declaração do atual representante da Igreja Católica Romana, a qual ele fala, olha, a teoria da evolução, ela é verdadeira, assim como a fé também é verdadeira, mas ambas não precisam estar em contradição. Deus, ele é então o Senhor da evolução, aquele que criou com o start da sua mão, pela sua palavra, pelo um Big Bang, ele trouxe todas as coisas à existência, de forma que elas se desenvolveram. O homem, Deus, ele deu a capacidade de evoluir, de desenvolver, até chegar no ponto que nós estamos. Só um problema, meus amados irmãos, com este liberalismo. E o que é o liberalismo? É a tentativa, amados irmãos, de desconstruir a palavra de Deus, de tirar todos os milagres, todo o sobrenatural da Bíblia e fazer uma visão racionalista, uma visão racional da Bíblia, uma visão científica da Bíblia, a ponto de que tudo aquilo que não pode se evidenciar por meio de experimento, se reproduzir por uma teoria, é colocado de escanteio. Por exemplo, os milagres de Cristo, todos eles, a abertura do Mar Vermelho, tudo isso, os homens dizem, olha, isso aqui precisa ser feito uma releitura. Isso são mitos, fábulas da mente judaica, de homens antigos que expressavam o mundo de acordo com o que eles viam. Então é feito toda uma desconstrução da palavra de Deus. Há um problema com isso, irmãos, porque seja esses ataques que são feitos de dentro, por teólogos liberais, seja ataques que são feitos de fora para destruir a palavra de Deus, para desconstruir, trazer essas novas teorias, elas arrancam, movem as bases da fé cristã e a autoridade da palavra de Deus. Porque, amados irmãos, se uma parte só desse livro, da Escritura Sagrada, ele não é verdade, então isto faz Deus mentiroso. Porque Deus disse que a palavra dele é a verdade. E observe, o Senhor Jesus, ele disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. O próprio Senhor Jesus disse, na Escritura está a verdade, a tua palavra é a verdade. Livro de Salmos 119, lâmpada para meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é a verdade. Portanto, amados irmãos, isso é um ataque sutil de Satanás para ir contra as bases do cristianismo, as bases da fé cristã. Porque você destruindo as bases, você desconstrói todo o edifício. Portanto, se Adão não é histórico, se Adão não é um personagem, não é um homem histórico, ora, a palavra de Deus está mentindo. A palavra de Deus, então, não é verdadeira. Todo esse texto a qual nós lemos cai por terra. Mas nós sabemos, amados, que a palavra de Deus, ela é a verdade. Por mais que os homens tossem, se voltam contra, por mais que os homens lutam contra, a palavra de Deus, com a simples afirmação, ela desconstrói tudo isso que esses homens, esses teóricos, eles falam acerca de Noé, aliás, acerca de Adão e acerca de Eva. Veja Romanos 5,12. Peço que você mantenha a Bíblia aberta. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então observe, a palavra de Deus, ela fala de forma clara, evidente, direta, objetiva. O pecado entrou no mundo por um homem. Então não houveram vários Adões, não houveram várias versões de Adões paralelas. Não é uma história fictícia, mas é real. A palavra de Deus é a verdade. Observe outra coisa que nós precisamos tratar aqui, não só que Adão foi um personagem histórico que existiu fisicamente, assim também como a realidade da queda. E é isso que Jesus veio fazer.
ele veio para salvar aquele que estava perdido. Quando você desconstrói a existência de Adão, e que Adão, tudo aquilo ali, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, que narra a queda, se o homem não caiu, se o homem não pecou, o que foi que Jesus veio fazer? Onde ele próprio declara, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então observe, amados irmãos, que nada mais é além de uma tentativa do espírito do anticristo, do espírito de Satanás, que sempre se opõe a Deus, a verdade, porque a palavra do Senhor fala que ele é mentiroso desde o princípio, e ele não se firmou na verdade. Portanto, os homens têm se rodeado de mentiras, para ir contra a palavra de Deus, para desconstruir, para ficar confortáveis nos seus pecados e neles permanecerem. Mas aqui está a verdade, irmãos, a palavra de Deus. A nossa fé não está posta em filosofia, a nossa fé não está posta em descobertas científicas, nem em descobertas humanas, nem em formulações teológicas, mas a nossa fé, amados irmãos, está fundamentada na revelação de Deus entre nós. A revelação de Deus, o que o próprio Deus revelou por meio da sua palavra. Portanto, observe o pecado e a morte, a justiça e a graça. No verso 16 nós lemos: e não foi assim o dom como a ofensa. Observe que ele fala, o dom de Deus, o que Deus deu, e dom, essa palavra, é um presente. Essa palavra dom, no original, ela traz um sentido de presente, o ato de presentear, um presente recebido. O texto diz então que não foi assim o dom como a ofensa. Ou seja, o que a Escritura aqui está mostrando, amados irmãos, para nós, é um contraste entre a ofensa do homem contra Deus e o presente de Deus para esse homem. Há um contraste, é totalmente diferente. E ele diz, não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou. Então observe que um só homem que pecou, um só, e este é Adão. Um só homem que pecou. Portanto, Deus colocou para ele regras muito bem estabelecidas, e este homem foi tomado do pó da terra, e do pó ele foi feito alma vivente, e uma vez sendo alma vivente, Deus falou para ele, Adão, tu pode comer de todo fruto do jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, nele tu não poderás comer, dele não poderás comer, no dia que você comer, você irá morrer. Portanto, observe que Deus, ele ali estabeleceu a lei e trouxe a sentença, a morte era conhecida pelo homem. Mas o que é que acontece? O texto vai nos dizer que por um só que pecou, a ofensa a Deus, ela foi estabelecida. Então, em primeiro lugar, o pecado, este pecado foi um pecado contra a ordem de Deus, contra a lei de Deus. Observe que Deus havia dito, Adão, não coma Adão. E Adão vai lá, ouve a serpente, por meio da sua esposa. A esposa leva o fruto para o seu esposo, após dele ter comido. E Adão também come do fruto. Observe que uma coisa interessante é que quando a mulher comeu, os olhos de Adão e de Eva não foram abertos para o conhecimento do bem e do mal. Os irmãos já observaram isso? Quando Eva peca, ela come do fruto, ouve a serpente, come do fruto, transgride de forma clara a ordem de Deus, nada acontece. Mas quando Adão come o fruto, no mesmo momento, os seus olhos se abrem, ele tem vergonha, ele se esconde. O que é que acontece, amados irmãos? Porque não com Eva e com Adão? Porque Adão, ele era o representante de
toda a nossa espécie. Adão ele era o representante, o cabeça de toda a humanidade, e não Eva. Portanto, observe que quando Adão ele toma do fruto e come, o que Deus ele tinha falado ocorre. Você pode dizer, mas Adão ele viveu 900 anos até morrer. Deus não falou que no dia que ele comesse ele morreria? E ele morreu, amados irmãos. Porque há pelo menos 3 tipos de morte. A primeira é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação imediata do homem de Deus. É quando é cortado. Por exemplo, irmãos, um ventilador desse está aí trabalhando, certo? Está girando. Mas a fonte da energia não está no ventilador, está na rede elétrica. Se os irmãos puxarem essa tomada, o que vai acontecer? O ventilador ele vai continuar ainda trabalhando com o restinho da energia do que gerou o movimento na hélice. Mas o que é que vai acontecer? Logo mais, rapidamente, ele irá parar. Os irmãos imaginem nessa analogia que Deus, ele é a fonte da vida. E no momento em que o homem ele peca contra Deus, essa fonte, essa conexão, essa alimentação é cortada. Então, o homem ele não morre definitivamente a sua morte física na hora, mas ele continua ali, morreu, apagou. Ele continua ainda um pouco com o restinho que ficou de vida nele. Portanto, observe que a primeira morte é a morte espiritual. A segunda morte é a morte física. É quando o nosso corpo morre. E a terceira morte é a morte eterna. Nenhum homem ainda não enfrentou esta terceira morte. Mas observe, amados irmãos, que o texto aqui vai dizer: um só que pecou. Portanto, nós precisamos entender que o pecado veio à humanidade pela ação de um só homem, como foi exposto na semana passada, pelo seminarista Anderson. A representação de Adão, a ação de Adão em ir contra Deus, ele é cortado de toda a humanidade, de todos aqueles que são representados por ele, a vida. E a morte entra no mundo. Portanto, observe, amados irmãos, que é por isso que nós sustentamos de forma tão clara, a Escritura nos diz acerca da depravação total, porque todos os homens, eles estão corrompidos, eles estão cegos pelo pecado, eles estão totalmente comprometidos, e não pode se voltar para Deus. Porque é bem verdade que este homem, ele já nasce mal. A maldade, irmãos, não é algo como os filósofos entendiam que está ao redor. Ela também está, porque os homens pecam. Mas a maldade, ela é algo que ela é natural. Ela está, amados, intrinsecamente ligada ao homem. De forma que se nós pegássemos uma criança, após ser dado à luz, e levássemos ela lá para uma ilha distante, e não tivesse contato nenhum com essa criança, ela, ao crescer, ela pecaria contra Deus, ela se voltaria contra Deus. Portanto, é por isso que a Escritura fala no livro de Romanos capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque, irmãos, é algo que mudou a natureza do homem, corrompeu a imagem de Deus no homem. Por um só pecado, todos se tornaram pecadores. Portanto, observe, amados irmãos, que o fato de nós pecarmos, é uma consequência tanto da natureza nossa. Não é Adão dizer assim, não, Adão pecou, eu não tenho nada a ver com isso aí. É lógico que tem. Porque Adão pecou, nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. E uma vez herdando, é a nossa natureza, não há outra coisa que não sabemos fazer por natureza, a não ser pecar.
E é por isso, amados irmãos, que quando Adão estava no Éden, ele podia não pecar. Ele tinha escolha. Ele tinha arbítrio. Ele tinha verdadeiro livre-arbítrio. Mas após Adão cair do Éden, ser cortada a fonte da vida, após ele ser corrompido, a morte entrar no seu corpo, a morte entrar no mundo, Adão não podia não pecar. Então antes ele podia não pecar, escolher não pecar. Mas depois da queda, ele não podia fazer outra coisa a não ser pecar. Observe, amados, que é por isso que nós entendemos claramente pela Escritura que os homens, eles não possuem livre arbítrio. O que os homens possuem é livre agência. Por exemplo, você tem plena capacidade de, ao escolher, pegar uma blusa branca ou verde para vir para a igreja. Você poderia ter escolhido não vir, mas você veio. Isso é livre agência. Você pode, por exemplo, escolher quando terminar esse culto, participar ou não da comunhão, tomar o cafezinho ou não, é livre agência. Mas a liberdade, o arbítrio, a liberdade que diz quanto à inclinação do homem para o mal ou para o bem, a Bíblia fala que o homem é totalmente inclinado para o mal. Não há arbítrio, não há livre arbítrio. De forma que se o Espírito Santo de Deus não fizer uma ação sobrenatural em nossas vidas, nós, como fala no livro de Romanos, não há quem busque a Deus, não há quem queira a Deus, não há quem entenda sobre Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. É o que a Bíblia diz. Você, não, mas eu não entendo assim. Bem, eu entendo, prefiro ficar com o que a Bíblia diz, meus irmãos. Observe o que é dito lá no livro de João. O que é que o Senhor Jesus ele fala para Nicodemos, no capítulo 3, no verso 3. Diz Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, quanto mais participar dele. Jesus diz que não pode nem ver. E logo em seguida ele diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Mas primeiro ele diz: não pode ver o reino do céu. Por que Jesus disse isso? Que quem não nascer de novo não pode nem ver o reino do céu. A pregação está sendo anunciada, a palavra de Deus, o reino de Deus, mas o homem morto no pecado, ele olha e ele não vê nada. Ele ouve a pregação, ele ouve e não entende nada. É por isso, amados, que é primeiro necessário com que o homem seja regenerado para que ele creia. É necessário primeiro que ele passe pelo processo da regeneração para que ele venha exercer fé. Eu faço um desafio aqui para os irmãos que aqui estão. Meu irmão, você que insiste em dizer eu tenho um livre-arbítrio, vamos fazer um acordo, um desafio eu faço aqui com você. E você me procure, eu vou dizer, meu irmão, realmente eu fiz uma leitura errada da Escritura. Você vai fazer o seguinte: a partir de hoje você vai fazer uma convicção, um propósito. Você vai entrar em um concerto. E você vai dizer: a partir de hoje eu decido não pecar. E vamos nos encontrar na próxima semana, irmão. Não vou dar nem um mês, próxima semana. Vamos ver se você consegue cumprir o que você falou. Ora, se você tem livre-arbítrio, você tem liberdade, se você está no meio ali, não é inclinado nem para um lado, se você decide, então decida não pecar. Não é possível, meus irmãos. Porque estaríamos desmentindo a Escritura. Porque todos pecaram, estão destituídos, apartados, cortados da graça de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele é a fonte de toda a vida. Deus é a fonte de toda, é dele que emana tudo. A palavra do Senhor fala que nós fomos criados por Ele, porque tudo vem dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Observe, nós fomos criados por Ele, portanto nós somos deles, e para Ele nós somos. O que acontece quando o homem ele chega e vê a palavra de Deus e ele diz: eu não vou fazer, não vou obedecer a palavra de Deus, vou pecar? O que acontece, irmãos, quando o homem, Deus disse: não comerás, o homem diz: eu como. Não faço, o homem diz: eu faço.
O homem está dizendo: Deus está mentindo. A serpente falou a verdade, o diabo está com a verdade, Deus está equivocado. O que é que a serpente diz? Ah, mas é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. E o homem diz: a serpente deve estar falando a verdade. A dúvida da palavra de Deus, o homem duvida da palavra de Deus, então ele confronta, ele vai contra, ele descumpre. Então observe, esse foi o pecado de um homem. Portanto, os homens que vêm de Adão, irmãos, imagine como uma árvore. Os irmãos, imagine ter uma árvore, e essa árvore, as suas raízes recebem veneno, e ali começam a crescer os galhos, os frutos. A árvore recebeu o veneno na raiz, toda a árvore está corrompida. Os frutos que vão ser gerados dessa árvore estão corrompidos. Amados irmãos, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós somos descendentes de Adão e de Eva, porque nós viemos de um homem e de uma mulher. Nós herdamos a corrupção. Só há um homem nesse planeta Terra, só um homem entre todos os homens que pisou esse solo, que não herdou a corrupção, que no seu sangue não corria a corrupção de Adão. Este homem não foi gerado da vontade de homem, nem da mulher. Esse homem não teve pai, ele só teve mãe. Esse homem é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Só Ele, meus irmãos. Portanto, observe que o texto então vai dizer: por um só que pecou. Então aqui a primeira tese, o que Paulo está apresentando, e ele vai desenvolver, irmãos, 2 grandes versículos, só para explicar isso, que ele vai dizer: não foi assim o dom como a ofensa. Ele está dizendo: olha, o dom de Deus não foi igual à ofensa dos homens. O presente que Deus nos deu não foi igual à ofensa dos homens a Deus. O presente foi muito maior que a ofensa. O presente foi muito maior que o pecado. O dom foi muito maior que a transgressão. Bendito seja o nome do Senhor. Se não, observe, isso é algo, irmãos, que já nos deixa em um paradoxo. Como é que nossa espécie, nós homens, ofendemos Deus e Deus vem com presente? Como é que nós vamos contra Deus e Deus chega até nós e nos dá graça e traz até nós uma dádiva? Isso é algo que não cabe na nossa mente. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Portanto, observe, meus amados irmãos, que ele vai dizer: porque o juízo veio de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O que quer dizer isso? Um só pecado resultou no julgamento para a morte. Um só pecado. Mas observe o presente de Deus: de muitas transgressões, Deus trouxe justificação. Observe a ação do homem. O homem, amados irmãos, com todo o bem que Deus lhe deu, olha o que ele trouxe: transgrediu a lei de Deus. Deus sendo bom, porque o oxigênio que nós respiramos é de Deus, o oxigênio que Adão respirava é de Deus, o solo que Adão pisava era de Deus, tudo era de Deus. Mas observe, com todo o presente que Deus havia dado para ele, ele se volta contra Deus, ele se rebela contra Deus. E essa rebelião trouxe a morte para todos nós, para toda a nossa raça. Mas observe o que é que Deus faz: de muitas transgressões, de todos os descendentes de Adão, que foram por Cristo representados, Deus trouxe justificação. O contraste é muito grande, meus irmãos. E aqui eu quero já fazer uma aplicação para a sua vida. É que das nossas desgraças, das nossas maldições, Deus ele pode trazer bênção. Observe o que aconteceu com José. José disse para os seus irmãos quando os encontram: eu não estou no lugar de Deus para punir vocês. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.
Observe Neemias, no capítulo 13, verso 2, ele vai dizer: o nosso Deus transformou a maldição em bênçãos. E é isso que Deus fez com a raça humana. Maldita é a terra por causa de tu, Adão. A maldição veio sobre nós. A morte veio sobre nós. A morte, irmãos, ela é uma imposição. E observe que dessa maldição, Deus, Ele transformou em bênção, em justificação. Portanto, nessa noite eu não sei, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, qual é a tua história. Eu não sei qual a tua família, de onde você saiu, por os caminhos que você passou, e você pode dizer: ora, mas eu não sou ninguém, mas a minha família... Mas, irmão, se eu lhe contar, o meu pai e o meu tio já foi assim, e eu sou também assim, não tem jeito. Tem pessoas que dizem: olha, o meu pai foi um bêbado, o meu avô foi um bêbado, eu também sou um bêbado, e não tem jeito. É assim mesmo, é uma maldição na minha família. Mas eu quero te apresentar nessa noite aquele que pode transformar a maldição em bênção. Somente Deus, Ele pode fazer isso. E unicamente, amados irmãos, Ele não é aquele que pode fazer, Ele é aquele que já fez. Ele transformou muitas iniquidades, muitas transgressões em justificação. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar o seu destino. Ele pode mudar as sentenças nessa noite, podem ser alteradas. Se você crer em Cristo Jesus, a sua história pode ser mudada unicamente por meio da fé em Cristo. Porque Ele já fez isso. Ele já provou o seu amor por nós, dando sua vida no madeiro, sendo nós ainda pecadores. Você não tinha nem nascido, você não tinha nem crido, você não tinha nem ouvido falar, mas Ele já tinha ido ao madeiro por você. Na cruz Ele balbuciou o seu nome. Ele morreu por você. Observe então o segundo argumento de Paulo. Ele vai dizer: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observe aqui, irmãos, olha o que o texto diz aqui: porque se pela a ofensa de um só a morte reinou. Quando Adão peca, a morte entra no mundo, a maldição decretada por Deus. Pior que um pecador é um pecador eterno. Os irmãos já imaginam um Hitler eterno, um Hitler que não pudesse morrer? Pior que um pecador é um pecador eterno. Mas a sentença foi dada pelo próprio Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Porque Deus, Ele é um Deus eterno. Amados irmãos, é um descaso esse planeta de Deus, essa criação de Deus. Nós quando chegamos aqui, quando chegamos nessa terra, tudo aqui já estava. E os homens se voltar contra Deus, se voltar contra o Criador, dar as costas para Deus, se rebeliar contra Deus. Observe que o Senhor Deus deu a sua lei, e os homens a têm quebrantado, os homens a têm quebrado. Isso é um desacato ao Senhor tão bondoso, tão misericordioso, irmãos. É como você entrar na casa de uma pessoa que te recebe tão generosamente, e você quebra tudo, e você não cumprir as regras do dono da casa. Deus é o Senhor do mundo, e Ele nos deu a sua lei. E se você tem quebrado as leis de Deus, eu falo para você hoje: se arrependa, humilhe-se diante do Senhor. Quem sabe Ele se volte para você hoje e te dê misericórdia e te traga perdão. Mas o texto aqui vai dizer: se pela ofensa de um só a morte reinou. Isso tudo ele está argumentando, amados irmãos, que o presente é muito maior que a ofensa. Veja o argumento: se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, ele chama a morte de um rei. Irmãos, a morte, isso aqui é uma linguagem a qual ele está tratando para nos exemplificar. A morte não é um personagem, como se mostra nos quadrinhos, com um cutelo que vai ali. Não.
A morte não é um ser, a morte não é um anjo, a morte não é uma pessoa, a morte não é uma criatura, a morte é uma sentença de Deus, a morte é um decreto, um juízo de Deus à humanidade. Portanto, observe, o texto de forma figurativa vai dizer que a morte reinou, e aqui ele traz esse rei, o rei morte. Então a morte reinou por Adão. Irmãos, Salomão já disse que é melhor estar em um funeral, em um enterro, do que em uma festa. Porque Deus, Ele sabe que a nossa estrutura é pó, mas o problema é que nós não sabemos, irmãos. Ou muitas das vezes agimos como não soubéssemos. Muitos homens são arrogantes, prepotentes, caminham de um lado para o outro, não se voltam para Deus, não se humilham diante de Deus, não se arrependem, não se voltam para o Criador, para o Senhor, agem como independentes, como Dom Pedro, independência ou morte, e vai por esse mundo. Quantos agora saíram desde ontem das suas casas, estão no mundo, no pecado, nos prostíbulos, nos bares, estão tirando a vida de pessoas, caminhando nas ruelas, nas esquinas, planejando execuções, planejando a matança, a morte. Por que tudo isso, irmão? Porque pelo pecado de um, a morte reinou, veio a morte. Então observe, amados irmãos, que aqui nós temos um grande contraste, o pecado e a morte. Até agora nós falamos sobre o pecado e sobre a morte. Esses dois que são colocados como em uma posição de rei por conta do pecado. Então, é como para os irmãos entenderem, se não houvesse pecado, não haveria morte. Então, a força da morte, o que dá legalidade para a morte, é o pecado. Os irmãos entendem? A morte é apenas uma sentença, um resultado da causa que é o pecado. Quem causa a morte? O pecado. Por que é que há morte no mundo? Por conta do pecado. Então observem, amados irmãos, que aqui vai dizer, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Veja o reinado da morte. A morte, amados irmãos, é aquela que traz a equação, o equilíbrio. Ela nivela todos nós. A rainha Elizabeth II, rainha da Inglaterra, os irmãos lembram, recentemente, faleceu, aos seus 90, quase 100 anos. A mulher que viu quase desfechos da Segunda Guerra Mundial, a rainha que passou mais tempo no trono da Inglaterra, e deixou uma fortuna avaliada em 500 milhões de euros. Onde está a rainha Elizabeth, irmãos? Morta. Observe que a morte, ela não respeita a cor dos olhos, ela não respeita a conta bancária, ela não respeita a estatura, o conhecimento. Onde está Platão, Aristóteles? Onde estão os Césares? Onde estão os grandes homens? Hitler, Saddam Hussein, os terroristas, os homens que imperaram, que lideraram centenas e milhares de homens para guerras, para destruição. Tanto bebês, como adolescentes, como jovens, anciões, amados irmãos, não tem idade para a morte, não tem poder aquisitivo para a morte, não tem conhecimento para a morte. Você pode se trancar em uma masmorra, selar por fora e dizer, ninguém aqui entra, eu não vou morrer. A morte, irmãos, é juízo, é condenação pelo pecado. Tudo isso, irmãos, por conta do pecado de um homem. A nossa natureza. Todos morrem, irmãos. Se nós formos pelos cemitérios, nós veremos que lá é o lugar em que nós olhamos e vemos, amados irmãos, tudo igual, tudo enterrado. Não há diferença.
É por isso que Salomão, ele chega e diz assim, ele analisa tudo isso, ele era um muito sábio. Ele chega no final da sua vida e ele diz: olha, eu experimentei de tudo na vida, tudo que eu queria, eu não poupei as minhas mãos, a minha boca, de saborear, de comer do bom e do melhor, de ter o que eu queria. O homem teve 700 mulheres, ouro que não poderia ser pesado em balança, prata com abundância, homens paparicando e abanando ele o tempo todo, reis e rainhas vinham de todo lugar, influência, poder, conhecimento. Ele chega e diz: eu descobri que tudo é vaidade, tudo não passa de vaidade, não faz sentido nenhum debaixo do céu, a vida debaixo do céu não faz sentido. Porque ele diz: olha, se um homem constrói um império, uma fortuna, ele morre, aí vem um tolo e se apropria do que ele conquistou com tanto esforço. O homem luta, e ele trabalha, ele economiza, ele poupa, está ali na conta bancária, eu vou poupar, vou economizar, conseguir um império, uma fortuna, seja lá uma condição segura de vida ali. Aí outros vão, sem nenhum esforço, se apropriar do que ele construiu. É nesse sentido que muitos bilionários, milionários, eles se revoltam e dizem: eu não vou deixar nada para ninguém da minha família. Elon Musk mesmo, ele disse que não vai deixar um centavo para os filhos dele. Amados, isso já é uma crise existencial do homem. Porque na verdade não faz sentido. Se nós olharmos a vida debaixo do céu, nivelando ela, não faz sentido. A questão, amados irmãos, é que nós não fomos criados apenas para essa vida, e o apóstolo Paulo diz isso: se nós temos Jesus e temos a fé só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Amados irmãos, a verdade é que quando você chega no cemitério, você consegue enxergar que tudo é vaidade. Se é belo, se é bonito, se a voz é grossa, se a voz é fina, não sobra nada, meus irmãos. Após 1 ano, após 2 anos, não sobra nada. E aqui o que eu estou falando não é uma depreciação da criação de Deus. Não, Nina, não. Esse corpo ele não quer dizer que ele serve para nada, e como os gregos falavam, de jeito nenhum. Calminha aí. Porque ao toque, ao soar da trombeta, a trombeta tocará. E o Senhor Jesus descerá nas nuvens dos céus, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E a palavra do Senhor fala que o mar dará de volta os seus corpos, a terra dará de volta os seus corpos, o fogo dará de volta os seus corpos. Esses corpos serão ressuscitados, glorificados, transformados, e receberão os espíritos, as almas dos cristãos, e nós viveremos eternamente com Cristo. Portanto, o seu corpo é um presente, uma bênção de Deus. O próprio Deus fala lá em Coríntios que quem luta, quem intentar contra o seu corpo, o Senhor o destruirá. Porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O problema não é o nosso corpo, irmão. O problema não são nossos olhos que falham. O problema não são nossas debilidades, não está na nossa mente, que muitas das vezes não desenvolve, que há problema, seja no nosso desenvolvimento, seja durante a vida. Amados irmãos, o problema é o pecado. O problema é essa sentença de desobediência de Adão, que veio para todos nós, e todos nós somos desobedientes por natureza. Eu olho para o Caleb, meu filho, tem 1 ano e 8 meses, e amados irmãos, já me preocupa. Porque eu digo: Caleb, venha cá. Ele olha assim e vira para o outro lado. Caleb, não jogue não. Olha o que o seu pai está falando, não jogue não. Ele olha para mim e joga. Quem ensinou esse menino a fazer isso, meus irmãos? Irmãos, a palavra fala no livro de Romanos que a estutícia está ligada ao coração da criança desde pequena. É um Adãozinho pequeno em potencial. É um pecadorzinho potencial. Ora, você pode ser filho de um diácono dessa igreja, você pode ser filho, filha de um diácono, de um ministro dessa igreja, pode ser filho de um homem culto, você pode estar nas melhores universidades, na melhor faculdade, ter do bom e do melhor, mas se você não nascer de novo, se você não nascer do alto, você continua sob o efeito da morte. Eu falo para você, ai de você,
se não tiver uma sentença favorável ao teu favor, mudando esse teu destino, meu irmão. Se não observe, ele vai dizer que a morte reinou então, mas ele vai dizer que, olha, esse reino de morte, que a morte reinou sobre os homens, ele vai dizer muito mais. Lembra que ele falou que a ofensa, o resultado da ofensa, não se compara ao resultado do presente de Deus? Se não observe, a morte reinou, mas ele diz muito mais os que recebem a abundância da graça. Então vejam que não é todos, são os que recebem a abundância da graça, como peregrinos, como miseráveis, que estende a mão para receber a abundância da graça e o dom da justiça. Então observe, aqueles que recebem a abundância da graça. Que graça é essa, meus irmãos? Justificação, regeneração, santificação, adoção. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, ele vai dizer aqui algo que nos choca. Porque se os irmãos olharem o segundo argumento, e nós estamos aqui, se os irmãos observarem, no verso 17, você pode ver isso, ele vai dizer, a morte reinou. Isso é uma verdade, a morte reinou. Só que em seguida ele não diz, a graça reina, ou a graça reinará, ou a justiça reinará. Ele inverte, irmãos, propositalmente. Ele fala sobre a abundância da graça, ele fala sobre o dom da justiça, mas ele diz, os que recebem reinarão em vida. Isso está totalmente conectado com a doutrina bíblica que fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. O reinado dos crentes, o sacerdócio universal dos crentes. Observe que coisa linda, eles reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observe que a partir de um único pecado, a morte iniciou o reinado na humanidade, mas observe, amados irmãos, que por esse ato de justiça, por um único ato, ele vai dizer, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão por um só, Jesus Cristo. Observe que esse reino, no livro de Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, como foi lido na leitura oficial. O Senhor Jesus em João capítulo 6, verso 47 diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então observe que a vida eterna não é algo que nós teremos, é algo que já temos, os que creem. E ele vai dizer, e a vida eterna é essa. Irmãos, às vezes a gente lê isso direto e a gente parece que não vê, a gente passa direto assim, ó. E Jesus diz, ele fala, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, ó Pai, e ao teu Filho que enviastes. Sabe qual é a vida eterna, meu irmão? É um ato contínuo que se desenvolve no conhecimento do cristão para com Deus. Observe que no jardim, Adão, ele cortou o nosso relacionamento. O pecado veio, a morte veio, estávamos separados. Por mais que os homens, eles nessa vida, eles amam a Deus e querem andar com Deus, mas a velhice nos impede, os olhos daqui a pouco não conseguem ver, a nossa mente começa a fraquejar, o nosso sentido começa a ficar obscuro e nós vamos embora. Há uma limitação imposta. A morte, amados irmãos, ela é algo que é colocado a nós. Tem alguém aqui, irmãos, no nosso meio que nunca passou pela experiência de enterrar nenhum parente, um primo, um irmão, uma mãe, um irmão da família próxima? Tem alguém no nosso meio que nunca passou por essa experiência? Olha que bênção. Nosso jovem aqui, Arthur, mas observe, apenas um no meio de todos. Certamente deve ter mais alguém, mas é bem pouco. Amados irmãos, é uma das dores mais irreparáveis que há em toda a nossa existência, porque nós não aceitamos a morte. O homem que goza de sã saúde mental e equilíbrio, jamais ele irá desejar a morte.
As pessoas que desejam a morte é porque estão no abismo do desespero, da dor e do sofrimento. Mas aqueles que estão em perfeito equilíbrio, que compreendem a vida, ele jamais quer morrer. Observe que a morte é uma coisa tão paradoxal, a vida é algo tão paradoxal, que enquanto uns agora, nesse momento, estão tentando tirar a sua vida, outros estão em um leito de UTI, dariam qualquer coisa por mais um minuto ao lado da família. Daria qualquer coisa para ficar. Os homens, a ciência, irmãos, ela investe bilhões para conseguir prolongar a vida. Mas ninguém supera essa sentença. Ninguém vence o decreto de Deus. Ninguém vence a lei. É como fazer o homem voar. É lei, meu irmão. Não há possibilidade. Não há condição. Isso é algo muito mais complexo, porque está inserido. Nós, quando nascemos, já nascemos em morte. Ariano Suassuna, ele dizia num dos seus poemas, era um escritor aqui do Nordeste, ele dizia: se eu visse Deus, eu ia perguntar para ele, o que foi que o homem fez, que ele tem uma conta tão grande para pagar? O que foi que o homem fez? Por que o homem sofre tanto? Se eu encontrasse Ariano Suassuna, eu diria: Ariano, o homem pecou contra o seu Criador. O homem declarou independência. O homem se rebelou contra o doador de toda a vida. Mas observe, amados irmãos, o texto vai dizer que aqueles que recebem, eles reinarão em vida. Observe que não é dito que a vida iria reinar, ou que a justiça iria reinar, mas os salvos reinarão em vida. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 6, diz que Cristo nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 12 vai dizer: se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Lucas 17, 20, alguém pergunta para Jesus. Jesus, você pode abrir aí comigo, Lucas 17, 20. O Senhor vai dizer: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão eis aqui ou eis-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Há pessoas que estão ainda, irmãos, cristãos, amados irmãos nossos, que estão esperando o reino de Deus vir, para aí sim eles começarem a reinar com Cristo. E eu digo para o irmão: acorda, acorda, irmão. O reino já veio, Cristo já reina, o reino de Deus está dentro de nós, a sua igreja, Cristo já governa, e onde esse reino chega, situações são mudadas, vidas são transformadas, famílias são mudadas, situações, sentenças são mudadas. O reino de Deus já está entre nós, está dentro de nós, nós já somos reis, rainhas, já reinamos com Cristo. E quando Ele vier, Ele entregará o reino ao Pai. Irmão, o quanto você tem sido um súdito real do reino de Deus? Ou será se você tem sido como aquele comilão que se senta assim, sombra, água fresca, eu vou descansar na obra da graça. De qualquer jeito a minha cadeirinha está lá no céu preparada. Irmão, não tem lugar aqui para isso não. No reino de Deus não tem lugar para sombra e água fresca não, meu irmão. É combater o bom combate, é correr a carreira. Não se embarace com as coisas dessa vida. Veja Noé, um olho na arca e um olho no dilúvio que está vindo. Cristo Jesus está às portas. Esse mundo está julgado. O que é que você está esperando desse mundo? Onde estão tuas esperanças? Você acha que vai melhorar? Não vai não, meu irmão. É cada dia pior. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Você está esperando construir uma vida melhor. Você está esperando ter um equilíbrio financeiro para ir buscar a Deus. É isso mesmo? Você está dizendo: não, quando eu tiver com um salário na conta bom, aí eu vou buscar o reino de Deus. Aí quando chegar lá na aposentadoria, aí você vai dizer: mas agora eu estou com as dores nas minhas pernas, meu irmão, não tem como, deixa para o mais jovem. Aí daqui a pouco vai dizer: eita, jaz aguardando o Senhor. E aí o Senhor julgará.
Irmãos, a verdade é que sempre estamos dando uma desculpa para nós não nos envolvermos com o Rei e com o Senhor dessa graça. Mas Ele fala: grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Você pode trabalhar na sua casa, com seus filhos, com sua esposa. Você pode interceder, orar pelos irmãos, evangelizar, convidar um vizinho, dar um bom testemunho. O reino de Deus está em nosso meio. A casa dos santos, a família dos eleitos, daqueles que fazem parte do reino de Deus, devem ser famílias modelos. A nossa forma, o nosso bom trato, a forma de nós amarmos os irmãos, de andarmos em justiça, em retidão diante de Deus, é um exemplo para esse mundo, de que Cristo é o nosso Rei. Como é que os discípulos eram reconhecidos que eles tinham andado com Cristo? Porque eles andavam unidos, eles andavam em comunhão, eles andavam em oração, eles andavam no partir do pão, estavam unidos, estavam em propósito, onde eles iam, pregavam a palavra de Deus. Mas nós parece que estamos numa colônia de férias. Nós parece que estamos esperando uma boa terra e um céu mais limpo. Ah não, agora está inverno. Não, agora eu estou doente. Não, agora eu estou com dores. Agora, meu irmão, o dia está passando. Você já viu uma ampoletinha do tempo, a areiazinha, está descendo. E você não melhora como esposo. Você não melhora como filho. Você não melhora como um servo na casa de Deus, como membro. Até quando? A areia do tempo, a sua vida está passando. Nós não estamos aqui de brincadeira, meus irmãos. A sua vida jovem não é um videogame. Não tem botão de restart. Esse dia não volta nunca mais. O que você passou, o que você viveu hoje é um dia a menos na sua vida. Os nossos dias estão contados e Deus tem a soma deles. Isso não é para jogar um terror nem não. É para você entender que a vida é um presente de Deus. Enquanto vivemos em vida, vivemos para reinar com Cristo. Olha, veja novamente, o texto vai dizer: eles reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Observe que Cristo nos dá a sua justiça. Recebemos uma justiça imputada que nós vamos ver. Mas essa justiça que nós recebemos não é, meu irmão, para ficar numa boa e ficar dizendo: agora eu estou salvo, graças a Deus, e é só isso. Não, é para reinar. E o reino de Deus está entre nós. Irmãos, a visão de reino. Muitos irmãos têm... Você não pode ter uma visão de que o reino de Deus é só essa congregação local, não. O reino de Deus precisa ser alcançado. Precisamos fazer missões. Precisamos nos preocupar com os perdidos. Precisamos orar por conversão de almas. Precisamos orar e dizer: ó Deus, dai-nos almas. Senhor, salva os perdidos. Senhor, faz o progresso do teu reino. Porque a palavra do Senhor diz, amados irmãos, que quando aqueles que são dos escolhidos de Deus forem enxertados na árvore, então Cristo virá. Quando o evangelho for pregado a todos os povos, em todas as nações, então virá o fim. O fim virá, irmãos. A história não caminha como um fim retilíneo e uniforme e eterno que vai, não. Os dias estão contados, haverá um fim. Deus já decretou, Ele sabe, Ele fala o dia e a hora. Não convém a vocês saber, mas o Pai já decretou. O dia e a hora de cada um de nós. O dia e a hora, o fim desse reino. Irmãos, a vida não é brincadeira. A nossa vida cristã não é brincadeira. Não podemos viver para nós mesmos. Precisamos viver para Cristo. Observe o verso 18 e 19, vai falar a herança que Adão nos deu. E a herança que Cristo nos dá. Veja, qual a herança que Cristo nos dá? E qual a diferença para a herança que Adão nos dá? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha a herança. Qual a herança que Adão deixou para a gente, irmão? Pecado. Às vezes fala assim: eita, o Caleb é o herdeiro. Eu falo: só se for das dívidas. Qual foi a herança que Adão deixou, meu irmão? Pecado, morte. É isso que herdamos dele. Não há, meus irmãos, como nós escolhermos. Quando nós vimos esse mundo, há uma porta na nossa frente, está ali, vida. E essa porta, quando nós passamos por ela, é Adão. Todos nós passamos por Adão.
Todos nós viemos de Adão. Todos nós carregamos o pecado de Adão. Todos nós carregamos a iniquidade e a consequência. Observe o que Davi ele diz: eis que iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Observe, amados irmãos, William Hendricks ele diz, essa segunda parte ele fala, todos os que estavam em Adão e todos os que estavam em Cristo, porque observe o que ele vai dizer, no verso 18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para justificação de vida. Mais uma vez fazendo o contraponto. Agora observe, uma só ofensa veio juízo sobre todos. Todos quem? Todos os descendentes de Adão. Todos são descendentes de Adão? Todos somos descendentes de Adão. E ele vai falar em seguida, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Quem são esses todos os homens? Não são todos e cada um dos homens, irmãos. E aqui nós vamos explicar isso, porque senão, se nós adotarmos que isso aqui, assim concluímos de forma lógica, olha, o ato de Adão trouxe condenação para todos os homens, e o ato de justiça de Cristo também trouxe justiça para todos e cada um dos homens. Nós teríamos que concluir o universalismo. Que todos, inclusive os ímpios, Hitler, todos os homens, Caim, Judas, todos serão salvos no final. Aí no final os universalistas chegam a dizer, até o capeta vai ser salvo no final, até ele vai de reboque. Mas não é isso que a Bíblia fala. E aqui, irmãos, eu gostaria de trazer primeiro um argumento bíblico e depois um argumento teológico. Observe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 22 ao 23. Isso é importante que você abra esse texto. Porque, irmãos, nós devemos submissão, e a nossa interpretação deve estar submissa à Escritura. Não o que nós achamos, mas o que a Escritura diz. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 22 e 23. Coríntios fica depois de Romanos. Observe o que a palavra de Deus vai dizer. Porque assim como todos morrem em Adão, olha só, quem morre em Adão? Todos morrem em Adão. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha, todos morrem em Adão e todos são vivificados em Cristo. A mesma linguagem que Paulo está usando em Romanos. E é o mesmo autor, é o mesmo escritor. Vamos entender o que é que Paulo entende por todos e todos. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem são então esses todos que são vivificados em Cristo? Quem são, irmãos? Todos os que são de Cristo. Por favor, ponha o texto mais uma vez, só para os irmãos. Observe, cada um por sua ordem, Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então observe, ele está dizendo aqui, irmãos, no texto, que Cristo, ele é a primícia. Ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o principal, é o cabeça da nossa raça. O cabeça, o nosso representante. Mas ele diz que depois, os que são de Cristo. Quem são de Cristo? Todos os que são justificados por Cristo. Então todos os que são justificados por Cristo, são todos os que são representados por eles. São as suas ovelhas, são aqueles que creem nele. São aqueles pelos quais ele deu a sua vida. Diga amém. Observe agora um argumento teológico. John Owen, um dos príncipes dos puritanos, ele vai dizer: os muitos são chamados todos no 18º versículo, mas são chamados de muito novamente no 19º versículo. Ele vai dizer, o mesmo versículo, ele fala todos, mas em seguida ele fala muitos. E aqui ele vai explicar.
São chamados tanto muitos como todos, igualmente no que diz respeito tanto a Adão como a Cristo. O apóstolo fala sobre Adão e sua posteridade, como igualmente sobre Cristo e o seu povo. Por conseguinte, os muitos e os todos, no caso de Adão, são seus descendentes. E os muitos e os todos, no caso de Cristo, são aqueles que nele confiam. Aleluia. Portanto, observe que não somente isso, mas o terceiro e último lugar nós vemos o triunfo do reino da graça sobre o reino do pecado. Qual foi o triunfo do reino da graça, meus irmãos? O texto aqui vai dizer: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. É como que a lei, irmãos, ela aguça o pecado. A lei, os irmãos Gil, olha, basta dizer uma coisa aqui, não entre nessa porta. Eu duvido, irmão, se colocasse ali, não entre aqui, a pessoa vai, o que é que tem depois daquela porta? O que é que tem, por que colocou não entre ali? Não é? Então você põe uma lei, só pode, isso aqui não pode, isso pode. Os homens, quanto mais colocam leis, quanto mais colocam proibições, é que desperta a curiosidade. De forma que o pecado, ele foi aguçado pela lei. No momento em que a lei, ela destaca, porque, irmãos, qual a função da lei? É mostrar o nosso pecado. Pense em um pecado, qualquer um que você imaginar. Pensou? A lei de Deus já aponta esse pecado. Não há, irmãos, é incrível, não há possibilidade de você pensar em um só pecado que a lei de Deus não aponte. Por quê? Porque o conceito que nós temos de pecado, irmãos, é justamente aquilo que o Senhor Deus, Ele proíbe, aquilo que Ele determina que não é a sua vontade. Portanto, tudo aquilo que Deus não determina, tudo aquilo que Ele não ordena, não é conhecido por nós. Logo, dessa forma, se a sua lei não assim especifica, não é pecado. Portanto, observe, amados irmãos, que o pecado, então, ele vem à tona, ele é mostrado, ele é mais amplificado, quando Deus revela a sua lei. Então ele vai dizer, veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas ele vai falar, onde o pecado abundou, a graça foi muito maior. Onde o pecado se amplificou, a graça de Deus, ela superou. Olha, ele vai dizer, se as ofensas, ela foi abundante, a graça de Deus foi transbordante. A graça de Deus é muito maior. E aqui eu quero falar para você. Você pode dizer, ó Deus, não há perdão para os meus pecados. Quem sabe não há jeito para mim, eu já pequei tanto, meu irmão. Eu falo para você, há uma graça transbordante. Ainda que os seus pecados são abundantes, a graça de Deus, ela é transbordante. Se tu confiares em Cristo Jesus, tu podes ser justificado por meio da fé. Observe, a graça de Deus, ela é muito maior que o nosso pecado. O texto vai dizer no verso 21, porque a graça de Deus superabundou, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe que ele fala que o meio em que nós temos a vida eterna, que nós temos a graça, que nós temos a justiça, é por meio de Jesus Cristo. Por que por meio de Jesus Cristo? Porque Ele é o nosso cabeça, Ele é o novo Adão. Ele é aquele que muda o nosso destino. Estávamos destinados para o inferno. O nosso caminho, o nosso futuro era a destruição, a separação eterna de Deus. Pela herança que o Adão nos deixou. Mas o novo Adão, Jesus Cristo, ele diz, todo aquele que crê em mim, todo aquele que vem até mim, eu não lanço fora, e eu lhes darei a vida eterna. Todo aquele que vem a Cristo tem vida, ele é a fonte da vida. Por isso que Jesus vai dizer, lá no Éden, o caminho que dava acesso à árvore da vida,
o caminho que dava acesso a Deus. O homem não podia voltar para o jardim, anjos estavam com espada flamejante, uma espada flamejante, aliás, guardava a entrada do jardim, anjos estavam protegendo, mas agora quando Jesus vem, o nosso novo Adão, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, se o caminho da salvação parece fechado para você, se parece que a porta da graça está fechada para ti, por meio de Adão, por meio das tuas forças, se você tenta agradar a Deus, se você tenta pelas suas obras, se você tenta pelo seu próprio mérito, se você tenta pela sua religiosidade, certamente você encontrará uma porta fechada. Mas se for por meio de Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, é eu que conecto o homem ao Pai, é eu, através de mim você chegará até Deus. Ó, vinde pecadores, venham por esse caminho. Esse é o velho e novo caminho que foi preparado para vocês. A palavra de Deus diz que os loucos, nem os loucos errarão o caminho. Os ímpios não andam por esse caminho, mas até mesmo os loucos acertarão, eles trilharão e encontrarão pastagem. Venham por esse caminho nessa noite. Eu quero encorajar você a vir até Cristo. Eu quero encorajar você com os seus pecados, com suas transgressões, a vir até Ele. Você não encontrará porta fechada. Você não encontrará o não do Salvador. Nunca é tarde enquanto há vida, há esperança, porque após a morte segue-se o juízo. Então antes da morte há esperança. Venha Cristo nessa noite. Observe o que o texto vai dizer: para que assim como o pecado reinou na morte, a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna. Vida eterna, meus irmãos. Vida eterna. Eu quero que os irmãos abram o livro de Apocalipse, o capítulo 20, para nós encerrarmos com duas leituras. Livro de Apocalipse, o capítulo 20, é começado do verso 1, é o final da Bíblia, irmão, últimas folhas. Ele vai dizer: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora veja o verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugia a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora veja o capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, Ele está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, abomináveis, homicidas, os fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora eu quero que você pule mais adiante, para o verso 22, vai dizer: ele mostrou-me o rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e suas folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina, e reinarão para todo o sempre. Oh irmãos, a palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram, que não desceu ao coração do homem, é aquilo que está preparado para aqueles que temem ao Senhor. Eu coloco diante de você, meu irmão, esses dois caminhos, essas duas portas que você tem que entrar. Ou você está em uma, ou você está em outra, nessa noite. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Olhe, o Wesley tinha mais de 25 anos, era um pastor, estava indo pregar aos índios e não era convertido. Você pode ser membro dessa igreja, membro da sua igreja local, pode morar com o crente, com o santo, e mesmo assim você pode não ser convertido, não ser convertida. E olhe o que é que está aguardando você se você estiver com Adão. Olhe qual é o destino para aqueles que estão com Adão: é o lago de fogo. Oh, eu não quero que você vá para lá. Se você for para lá, você lembrará desse sermão desta noite. Se você for para lá, eu não devo de forma alguma, a sua culpa, o seu sangue não estará sobre mim. Eu preguei toda a verdade de Deus. Você estará lá. E a verdade é que alguns que estão aqui estarão lá, infelizmente. Mas o que eu estou aqui, conforme a carta de Judas, arrebatando alguns como que se arrebata do fogo, dizendo para você: meu filho, minha filha, eu falando para mim mesmo: Wesley, filhos de Deus, cristãos, homens, mulheres, abram os olhos, olhem o que é que está preparado, olhem o que é que o novo Adão tem para nós. Enquanto que no primeiro Adão nós saímos envergonhados do Éden, no segundo Adão nós entramos diante da árvore da vida, diante do trono do Cordeiro, estaremos reinando com Ele. Enquanto que no final, e Adão morreu e foi enterrado por seu filho, e veio Enos foi enterrado, Enoque foi enterrado, José foi enterrado, a minha avó Grinaura foi enterrada, morreu, você viu, o Senhor morreu. Mas essa é a primeira morte, a morte física. Aqueles cristãos que estão em Cristo ainda, que a morte física por conta do pecado que ainda está no corpo, ainda o coloquem abaixo de 7 palmos debaixo da terra, mas a sua alma volta para Deus, conforme Eclesiastes, e ao som da trombeta os céus vai se abrir, essa terra vai dar os seus corpos, haverá um rebuliço muito maior do que o de Ezequiel. Oh amados irmãos, a terra dará os seus corpos. Isso não é nada para o Deus que criou tudo pela palavra do seu poder. Eu falo para você nessa noite: quem é que te representa? Você está em Cristo ou você está em Adão? Em quem você está, meu irmão? Se você estiver em Adão, não tem nada. Não tem nada. Observe os homens, observe Nero, observe os grandes reis da terra, observe a rainha Elizabeth, observe esses homens que têm andado nessa terra.
Não há nada em Adão. Adão não tem nada para nos dar. Olha o destino de Adão. A Bíblia fala que é um lago que arde com fogo e enxofre. Oh, nós não criamos nossos filhos para povoar o inferno. Nós não pregamos a palavra de Deus aqui domingo após domingo, dia após dia. Não é para que você vá para o inferno, é para que você escape do laço do passarinheiro, saia do lodo e firme seu pé na rocha. É para que você se levante, saia dessa condição, escape do fogo do inferno e venha para a glória do reino de Cristo Jesus. Meu irmão, isso não é brincadeira. Eu volto a falar, você só tem essa única vida. Gênesis inicia com morte, Apocalipse encerra com a vida eterna. A história inicia com a queda, mas Cristo encerra com restauração. Amados irmãos, nós já sabemos quem é que vence. Você está vendo aquela guerra lá na Ucrânia e na Rússia, você não sabe quem vai vencer, mas essa guerra que nós lutamos, a guerra dos filhos de Deus, essa guerra que nós enfrentamos, ainda que a morte, o último inimigo que falta, que nós vencê-lo, ainda que nós tombemos nessa terra, mas, oh amados irmãos, já está com os dias contados para que a morte vai ser tragada pela vitória. Um irmão nosso sepultou a sua querida mãe hoje, ou foi ontem? Hoje. Observem, amados irmãos, por dia, aproximadamente 200 mil pessoas nascem, 100 mil pessoas morrem por dia, todos os dias. O reino da morte continua imperando, o reino da morte continua imperando. Mas observe como é que essa história se encerra, como é o fim da humanidade. O leão triunfará, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que abriu o livro, que desatou os seus selos, aquele que venceu a morte, ele provou a morte em nosso lugar. Todo juízo, castigo que viria por eternidade sem fim, eras sem fim, de castigo e de juízo, tudo foi colocado sobre Cristo, ele absorveu tudo. Ele fala, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Oh, isso é justificação, meu irmão. É receber a justiça de Cristo. Nós reinamos, o verso 20 e 21 fala que nós reinamos em glória, nós reinamos em vida pela justiça de Jesus Cristo. O texto vai dizer que nós fomos feitos justos. Sabe o que é feito? Essa palavra feito no original é constituído, é como alguém que constitui alguém, é alguém que coloca diploma a alguém, é como alguém receber um diploma, uma diplomação. Nós somos declarados justos, mas isso não é uma mera declaração. A vida dentro de nós. Irmãos, eu não sei te explicar, nem sei te dizer. Talvez você não saiba, aqueles que nasceram de novo aqui, e você diz, olha, eu não sei como aconteceu, não sei qual foi o dia, não sei se foi naquela pregação, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, vida foi infundida em mim, algo aconteceu comigo, o Espírito de Deus passou a habitar em mim, e algo novo aconteceu, tudo novo se fez. Agora, ainda que eu peque, mas eu não vivo no pecado. O cristão, ele não vive na prática do pecado. Olha o dedinho. A palavra do Senhor fala que aqueles que estão em Cristo não vivem na prática do pecado. E o pecado hoje na nossa vida é um acidente. Por conta do nosso corpo, as duas naturezas ainda lutam. O velho homem que está crucificado ainda luta contra o novo homem. Mas, amados irmãos, haverá um dia que nós estaremos livres de toda tentação. Estaremos livres de toda provação. Estaremos livres de toda dor, nossos olhos não haverá lágrimas, dores não haverá. Oh, amada irmã, você que tem essa coluna abençoada aí, você que luta com essa dor nos seus ossos, você que luta com esse problema no sangue, na coluna, onde for, olha que bendita promessa, oh, receberemos corpos glorificados no céu. E não será uma juventude não, será uma eternidade. E a vida eterna é essa, que conheçamos a Deus e ao seu Filho Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que nós estaremos no céu em um relacionamento eterno de conhecimento de Deus. Nós passaremos milhões e milhões de anos e estaremos conhecendo Deus. Aí passaremos 1 bilhão de anos e ainda teremos mais e mais de conhecer de Deus, porque Ele é infinito em seu ser, infinito em sua essência. A vida eterna é essa, que conheçamos a Ti, ó Deus Pai, e a Teu Filho que enviastes. 1 bilhão de anos não será suficiente para conhecermos a Jesus.
É por isso que no livro de Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós queremos conhecer mais, nós queremos mais de Deus, anelamos por Ele, desejamos ser como Ele, estar com Ele. Isso se cumprirá quando Cristo vier. Curve sua cabeça. Oh Deus, preguei Tua palavra, Senhor. Vê agora, meu Pai, essa pessoa que está se arrependendo dos seus pecados. Vê agora, Senhor, esse homem, essa mulher que te confessa agora. Oh Deus, que nesse momento recebeu uma fé sobrenatural. Uma fé que vem de cima. Uma fé que vem do alto. Oh Deus, muda essa história nesse momento. Muda, Senhor. Oh Deus, essa pessoa que estava caminhando nos prazeres, nos deleites dessa vida, mas agora abre os olhos pela primeira vez, oh Deus. Oh Pai, consegue ver esse reino? Quantos estão agora vendo pela primeira vez esse reino, Senhor? As coisas não são como são aparentes. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Quantos estão agora, Senhor, vendo pela primeira vez? Oh Pai, sustenta-os em Tuas mãos. O Senhor disse na Tua palavra que aqueles que o Senhor dá a vida eterna não poderá ser arrebatado de Tuas mãos, porque o Senhor é mais forte do que a morte, o Senhor é mais forte que o diabo, o Senhor é mais forte que anjos, o Senhor é mais forte que o pecado, o Senhor é mais forte que a tentação. Tu darás força, Senhor, para este irmão, darás força para essa pessoa. Oh Deus, eu te peço agora, dai arrependimento, dai fé aos corações, fortalece esses joelhos, oh meu Pai, que estão quebrantados, essas mãos cansadas, esse irmão que estava sem fé, fortalece agora, coloca-o de volta nas linhas da batalha do reino do céu, para combater o bom combate. Oh Deus, anima os amargurados, levanta os contritos, Senhor. Que bendita esperança, que a bendita esperança dos céus de glória venha raiar diante dos seus olhos, e eles possam contemplar dia após dia, Senhor, o que nos aguarda, a Tua bendita promessa. Ó Espírito Santo, faz isto, Pai, para a Tua glória e louvor. Amém.